Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informação, vamos trazer notícias sobre o Piton. O Grêmio tem um grande interesse no Piton. Vamos trazer notícia da preparação do Vasco, né? Preparação do orçamento para a compra dos 4 jogadores que estão emprestados ao Vasco da Gama, nosso querido gigante Vasco da Gama. E vamos falar também, pessoal, sobre o interesse do Vasco no jogador argentino, destaque do Racing, e a volta dos jogadores hoje aos treinos, né? Depois desses 2 dias de folga que o Renato deu ao clube, depois que deu aos jogadores, depois que enfrentou o Grêmio. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil, pessoal. Meu canal, eu comecei agora há pouco tempo, estou iniciando, e é um canal simples, eu peço a sua ajuda, né, para fazer esse canal disparar, crescer, e para isso só depende da sua ajuda, da sua colaboração, pessoal, dos seus likes, das suas inscrições. Agradeço muito a vocês que assistem os meus vídeos, para vocês que deixam o seu like. Que Deus abençoe a todos vocês, pessoal. E muito obrigado. Continue me ajudando. Continue ajudando o Vascaíno, aqui, alagoano, nordestino. Tá ok, galera? Galera, vamos começar a falar sobre o Piton, né? O Piton, o Vasco, o Grêmio quer dar, né, em troca para bater o valor, quer dar um jogador, né, que chama-se Douglas Moreira, né, o Dodge, é um jogador de meio de campo. O Vasco, o Grêmio está com interesse no Piton e quer dar esse jogador para bater a dívida, né, para diminuir o valor. Não sabe se o Vasco vai querer isso aí, não sabe se o Piton teve sondagem, do Porto, no início do ano, na temporada, no final da temporada passada, mas a janela fechou. Ninguém sabe também se o Grêmio, se o Vasco quer se desfazer do Piton. O Piton é um grande jogador, só está na normal fase, né? Ele é um grande jogador. O Renato vai trabalhar isso esses 9 dias, a cabeça dele, aí vai recuperar esse jogador. Piton perdeu a posição para Cuiabano. O Cuiabano também está sendo destaque no Vasco, esses jogos que eles estão fazendo gol, dando assistência. Cuiabano, vai ser difícil do Piton recuperar a vaga, né, a titularidade. Mas é um reserva de luxo, né? Lembrar que está chegando agora o Paulinho, agora em julho, jogador que foi comprado pelo Vasco, um jogador de 21 anos, lateral esquerdo. E aí vamos ver como é que vai ficar essa, né, essa negociação aí, se vai haver negociações, que eu acho difícil do Vasco negociar, porque também está precisando do elenco, fortalecer o elenco, né, com a quantidade de jogos que vem aí a partir do dia 1º. Ok, pessoal? Pessoal, agora vamos falar do outro jogador que o Vasco está querendo comprar, que é o Robert Renan, o zagueiro, né? Um bom zagueiro, jovem também, zagueiro ali caindo pela direita, jogador pela esquerda, o zagueiro ali que cai pela esquerda, às vezes ele dá aquela avançada como lateral esquerdo, tem um bom passe, um bom lançamento. O Robert Renan é um bom jogador e ele está emprestado ao Vasco, né? O empréstimo dele agora termina no final do ano, no meio do ano agora o contrato, mas o Vasco, a tendência é renovar até o final do ano. O Robert Renan é jogador do Zenit da Rússia e o passe de Robert Renan é 8 milhões de euros. Muita grana, cerca de 48 milhões de reais. O Vasco tem interesse de comprar o jogador definitivamente e isso será muito bom, já que o Vasco precisa de fortalecer o elenco. O outro jogador, pessoal, é o Carlos Cuesta, né? Carlos Cuesta também é emprestado ao Vasco. O Vasco renovou agora o contrato dele por 1,5 milhão de euros, né? Fez uma renovação e junto ao Galatasaray, o Cuesta é um bom zagueiro, zagueiro de seleção, só que agora no início do ano parece que ele teve uma contusãozinha. Com o Renato Gaúcho ele ainda não estreou, ficou fora aí nas escalações aí, não foi relacionado em 2 jogos, mas está voltando. Contra o Grêmio ele já foi para o banco, é um grande lateral ali,
grande lateral, um grande zagueiro ali pelo lado direito. E o Vasco quer contar com o Cuesta, com o Carlos Cuesta, para essa jornada de jogos que vai haver. Fortalecer o elenco é um investimento muito grande, tanto dele como Robert e Renan. E, galera, só tem a melhorar com a chegada com o Vasco comprando esses jogadores em definitivo. É isso? O valor do Cuesta é 5 milhões de euros, 36 milhões de reais. Já batendo 1.500.000 do empréstimo, da renovação do empréstimo. O outro jogador, pessoal, é o Rojas, um jogador jovem. Rojas está sendo destaque ali no meio do campo quando entra. É o novo camisa 10. Você vê que o Pedrinho falou na reportagem aí, na entrevista, que não está preocupado com o 10, em comprar um camisa 10, em trazer um camisa 10, porque tem o Rojas que está se destacando. Garoto jovem, tem um potencial, tem futuro aí para frente. A diretoria está gostando do jogador. O Renato Gaúcho também se destaca nos treinos e quando entra no segundo tempo, mas logo ele vai ser titular da camisa 10, vai entrar como titular com a camisa 10. O valor do Rojas é um valor muito bom para compra, né? 3 milhões e meio de dólares, cerca de 18 milhões e 300 mil reais. É um bom preço, né, para um jogador jovem que está se destacando agora, entra e resolve, é muito hábil, tem um bom passe e o Vasco tem que comprar esse jogador para fortalecer o nosso elenco que está precisando, pessoal. Galera, agora vamos falar do xodó, do que está virando xodó da galera, né, do Vasco também, que é o Cuiabano, pessoal. Cuiabano é um grande jogador, Cuiabano foi destaque na época no Botafogo, foi destaque no Grêmio, foi vendido do Botafogo, o Botafogo vendeu para o Nottingham Forest. E aí, pessoal, o valor dele, do passe do Cuiabano, é 10 milhões, né, de euros, 60 milhões de reais. É uma grana e tanto. Muita grana, mas o Cuiabano tem potencial. O Vasco está vendo isso aí. Eu acho que também nessas negociações desse jogador, na compra desse, tem um dedozinho aí eu acho que do Carlos Lamáquia, que já está praticamente, né, comprando aí a SAF do Vasco, dono da SAF do Vasco, e com certeza deve ter o aval dele aí para o futuro aí, que são um investimento grande, né? Um Cuiabanos 10 milhões de euros, daqui a um tempo ele está valendo 15, 20 milhões de euros, um jogador que tem um potencial muito grande. Chegou no Vasco, jogando contra o Santos pelo Brasileiro, depois jogou contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, teve aquela chance, o Piton jogou mal contra o Palmeiras, ele entrou no segundo tempo e aí arrasou, cara. Fez o gol da vitória, fez o gol da vitória, jogou muito bem, muito lançamento, muitas faltas bem batidas, escanteio bem batido. Contra o Cruzeiro, deu 2 assistências, cara. O cara vale a pena, entendeu? Contra o Fluminense, botou aquela bola na cabeça contra o Grêmio, colocou aquela bola contra o Cruzeiro, né? Fez aquele lançamento com a bola na cabeça do He-Man, né? O gol do empate contra o Cruzeiro. No gol da virada do Cruzeiro, teve participação dele, que ele bateu o escanteio curtinho ali para Rojas, Rojas lançou na cabeça do Thiago Mendes. E aí, cara, Cuiabano tem um potencial muito grande, é um grande jogador e merece ser comprado pelo Vasco, né? 10 milhões de euros, daqui a um dia esse jogador está valendo mais. Contra o Fluminense, fez o gol dele. Para mim, aquele gol do Fluminense foi gol dele. Ele deu uma bomba ali, a bola só desviou na barriga e entrou na barriga do Thiago Mendes. Para mim, foi gol dele. Então, quer dizer, jogador para mim já fez 2 gols, já deu 2 assistências. Cara, então merece ser comprado pelo Vasco. É isso aí. O Vasco vai ter que desembolsar, pessoal, 160 milhões, né, de reais para trazer esses jogadores. Mas isso vai acontecer, com certeza, pessoal. É fortalecer o elenco, um grande jogador como esse. Como o Renato falou, o Vasco tem um elenco pequeno, mas tem grandes jogadores. Aí vai precisar agora, né, com essa maratona de jogos que vai haver aí, pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar, pessoal, do Santiago Solari, né? O Vasco tem interesse nesse jogador, é um jogador destaque lá
no Racing da Argentina. O valor do jogador é 3,5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. E o Vasco tem um grande interesse, a informação é que o jogador é muito bom, é destaque lá no Racing da Argentina. E joga pela lateral direita, atacante pela direita, e que seja concretizada essa compra, porque aí o Vasco vai fortalecer o elenco e está precisando muito, cara, de grandes jogadores, como esses que foram citados aí, são grandes jogadores, bons jogadores, jogadores que têm potencial. Agora, pessoal, fala sobre treino, né? Os jogadores estão voltando hoje do treino, né? O Renato Gaúcho deu 2 dias de folgas e agora hoje vai começar os treinos dessa data FIFA, de 8 a 10 dias, e o Renato vai trabalhar ali onde está falhando, vai trabalhar a zaga, principalmente ali na volância, que o Renato vê necessidade de ser trabalhado ali. Vai treinar fisicamente, taticamente, né, mentalmente também, os jogadores como Piton, como PH, que nessa temporada estão muito abaixo, fizeram grandes jogos, grandes lançamentos, fizeram gol na temporada passada e essa temporada estão abaixo do que eles sabem fazer. Então o Renato Gaúcho é um treinador que sabe trabalhar mentalmente e aí vai recuperar esses jogadores e nessa temporada aí nós vamos dar muita alegria, vamos nos dar muita alegria como torcedor. Essa instituição é uma instituição muito grande, merece ganhar títulos, né, que faz tempo que não ganha título. E, pessoal, mais uma vez, o Vasco vai a Curitiba, enfrentar o Curitiba, né, do dia 1º, depois volta para enfrentar o Botafogo no Clássico, né? Depois viaja para a Argentina para pegar o Barraca Central lá, depois volta para enfrentar o Remo, depois volta, o Remo é fora de casa, depois volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o Audax Italiano do Chile, pelo segundo jogo da Sul-Americana. O Barraca Central é pelo primeiro jogo da Sul-Americana e o Audax é pelo segundo jogo da Sul-Americana. Lembrando que o Vasco está no grupo que tem Vasco, Olímpia, né, Audax do Chile, Audax Italiano do Chile e o Barraca Central da Argentina. O Olímpia é do Paraguai. E é isso aí, pessoal. Por enquanto é só, né? São informações que não está havendo futebol com essa parada na data FIFA, mas a qualquer novidade trarei aqui para vocês no canal Vasco é Gigante, pessoal. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, ajude o Vascaíno, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil imenso, pessoal. Tchau, muito obrigado, um bom dia a todos, pessoal.